Olá, amigos da Novo Tempo Portugal e da Rádio Clube de Sintra. Sejam bem-vindos a mais um programa A Bíblia Aberta. Um programa onde, já sabem, durante um trimestre estudamos um tema bíblico ou um livro bíblico. Desta vez continuamos o estudo do livro de Gênesis. Estamos já na 6ª semana do estudo deste livro. Temos connosco outra vez um convidado. Desta vez é o nosso amigo Nuno Silva, que nos visita mais uma vez. Obrigado, Nuno, por teres aceito estar aqui connosco mais uma vez. E, Nuno, vamos começar já então a tratar deste tema. Estamos a falar do livro de Gênesis, começámos desde a criação, fomos seguindo cronologicamente o livro de Gênesis e chegamos aqui à parte que nos fala de um personagem extraordinário, uma personagem muito importante do livro de Gênesis, que é o Abraão, o chamado pai da fé. Faz-nos um pequeno resumo daquilo que estudámos esta semana, para depois entrarmos mais em pormenor sobre a vida de Abraão e o seu chamado. Sim, claro que sim. Antes de mais, agradecer também o convite. Esta semana vamos introduzir este personagem. Ao longo dos primeiros 11 capítulos de Gênesis, a narrativa parece que anda assim um bocadinho muito depressa e aqui ela para um bocadinho com propósito. Este é, de facto, um personagem central aqui em Gênesis. Ele é essencial para compreendermos tudo aquilo que se vai gerar com o povo de Israel daqui para a frente e também depois, quando Jesus vem à Terra, como é que Abraão se liga com Jesus também nesse momento. Vamos falar do capítulo 12, 13 e 14 de Gênesis e vamos conhecer o chamado que Deus faz a Abraão e também o início do percurso de fé que este personagem vai ter ao longo da narrativa bíblica. E a participação de Abraão no livro de Gênesis começa logo com um chamado especial. Fala-nos mais sobre isto. Sim, eu queria ler o chamado, que ele é importante e para nos chamar a atenção de alguns pontos. Diz-nos no capítulo 12, no verso 1 a 3, que o Senhor disse a Abraão: deixa a tua terra, os teus parentes e a casa do teu pai e vai para a terra que eu te vou mostrar. Farei de ti um grande povo. Eis abençoar-te e tornar-te famoso. O teu nome será uma bênção. Eis abençoar os que te abençoarem e amaldiçoar os que te amaldiçoarem. E através de ti serão abençoados todos os povos do mundo. Este é um chamado que tem 3 pontos principais. O primeiro é chamado da terra onde está para outra terra, portanto, de uma terra para outra. Chamado para deixar de ser subordinado ao pai, para passar a ser ele próprio o pai principal de várias gerações. E tirá-lo também da comodidade de estar sobre a alçada do pai, com pouca ação, para agir, sair, ir para um lugar longe e aí ter uma ação mais ativa. E há também um aspecto adicional. Deus, neste chamado, queria que Abraão não ficasse naquele lugar. Não era aquele lugar que Deus tinha escolhido para Abraão estar, até porque ali à volta havia muitas influências que não eram as mais corretas, adorações a deuses, e que não era um ambiente propício para que Abraão cumprisse o propósito para o qual Deus o tinha chamado. Abraão vai aceitar o convite de Deus e vai então pegar na sua esposa, nos seus empregados, nos seus bens e também no seu sobrinho, e então dirigem-se para a terra que Deus tinha chamado. Abraão sabia que esta promessa, embora ele soubesse que a promessa era para ele e o chamado era em primeiro lugar para ele e ele teria já benefícios neste chamado, ainda assim há aqui um problema interessante que é a promessa da terra final não era propriamente para Abraão, mas para os seus descendentes. Ou seja, Abraão, embora tivesse uma certa parte de benefício, aceitou um convite onde o beneficiário principal acabava por não ser ele, mas as gerações futuras, e passados alguns largos anos, é que seriam os grandes beneficiados. Mas ainda assim, ele decidiu sair. Isso mostra-me que nós às vezes temos que tomar decisões, que somos beneficiados por elas, com o chamado de Deus, mas às vezes os maiores beneficiados não somos nós diretamente, mas que as nossas gerações futuras vão ser beneficiados pela decisão que tomamos lá atrás. Exatamente. Abraão é-lhe pedido que ele saia da terra onde está, que deixe a sua família e que vá para um outro lugar. Este pedido de Deus, digamos assim, que Deus faz a Abraão para ele ir para um outro lugar, deixar tudo aquilo que ele tinha, tudo aquilo que ele conhecia até então, e ir para um outro lugar, estava associado a uma promessa que não era só para Abraão e a sua família, mas era já para uma geração vindoura. Como é que Abraão
não sabendo para que terra é que ia, teve a capacidade de aceitar este desafio de Deus? A narrativa bíblica não nos dá muitas notas sobre isso, mas da maneira como ele aceitou o convite, há aqui indiretamente uma confiança em Deus, de que de facto Deus iria proporcionar tudo aquilo que ele iria necessitar para a viagem. E estamos a falar de uma viagem que tem umas largas centenas de quilómetros, e portanto era bem distante, levaria muito tempo, mas ainda assim Abraão teve confiança em Deus. Esse foi o que estava no coração de Abraão, naquele propósito de sair, na aceitação do convite. Nem sempre esta confiança esteve bem assente. Aliás, o final do capítulo 12 já nos dá uma dica sobre o percurso de fé, como é que ele se originou. Mas neste momento da saída é um momento de fé. Abraão então segue com a sua família, com tudo aquilo que implicava uma viagem naquela altura, não é como agora, não é? Infelizmente para Abraão naquele momento. Segue a viagem, chega à Terra Prometida, mas eis que aparece ali algo que faz com que ele saia um bocado de livre e espontânea vontade da direção que Deus lhe tinha dado e daquilo que Deus tinha pedido para ele. Fala-nos um bocadinho sobre isso também, por favor. Sim. Abraão se calhar tinha confiança em Deus, mas se calhar tinha um certo excesso de confiança. E esse excesso de confiança não era tanto em Deus, mas transitou mais para excesso de confiança nele próprio. A narrativa bíblica diz-nos que chegou fome àquele lugar e Abraão toma uma decisão, de livre, espontânea vontade, como disseste, de se dirigir ao Egito. E ao contrário do que aparece no chamado, e aparece depois mais à frente, neste episódio Deus não diz a Abraão para fazer nada. Portanto, é Abraão que decide ir para o Egito por livre, espontânea vontade. E esta decisão depois tem várias consequências. A primeira é ter medo de morrer, à medida que se aproximava do Egito, ter medo de morrer porque a sua esposa era bonita e os egípcios podiam ter a tentação de o matar e, portanto, ele, com medo de morrer, acaba por pedir à sua esposa que diga uma mentira. E aí mostra que, de facto, Abraão, nesse momento, confiou mais nele do que em Deus. A decisão de sair do sítio onde estava a viver para o Egito não foi Deus quem mandou fazer. Portanto, ele acabou por desconfiar um bocadinho que Deus iria proporcionar tudo naquele lugar, porque chegou fome. E depois confiou na sua estratégia para ser bem sucedido no Egito. E correu-lhe tudo mal, tudo aquilo que ele não estava à espera. Recebe bens materiais em troca da sua esposa, portanto fica mais rico, mas fica sem esposa. E quase que faz o faraó fazer um erro tremendo, que era casar com uma pessoa que já era casada e, portanto, cometer ali um erro gravíssimo. E é que Deus intervém. Faraó provavelmente não compreendeu bem o que é que estaria ali a passar-se, mas sabia que aquelas pragas não eram coisas normais e, portanto, haveria algo ali de estranho. E confrontou Abraão. E Abraão disse-lhe, contou-lhe a verdade. O Egito não era só, além de ser uma espécie de porto seguro, uma vez que tinha aquilo que não havia na Terra Prometida, ou seja, não havia fome, tinham água em abundância, acaba por simbolizar mais só do que, mais do que comida, água, mais do que abundância. O Egito tem aqui também um outro simbolismo nesta história. O Egito acaba por servir como a atração dos bens materiais, a atração da confiança em nós próprios. Acaba por ser esse o exemplo que vem aqui desta narrativa. É quando nós deixamos de confiar em Deus e passamos a confiar em nós próprios. E como vemos, às vezes são instantes. Do momento que estamos a confiar em Deus, no momento seguinte, uma situação que nós não estávamos a contar já nos faz desconfiar. E às vezes é porque temos no engano de pensar que Deus chamou-nos para um propósito. Ele vai providenciar tudo o que é necessário, mas não quer dizer que no percurso não haja dificuldades. E Abraão se calhar estava com aquela confiança de que tudo iria correr bem, e quando algo corre mal, ele resolve tratar do assunto por ele próprio. Portanto, o Egito acaba por servir aqui de figura da nossa autoconfiança. Entretanto, passa
este pequeno intervalo no caminho de Abraão à Terra Prometida, onde já tinha estado, e eis que ele volta a estaca zero para então ir novamente à Terra Prometida. E depois de voltar à estaca zero, chega a um ponto em que Abraão e o seu sobrinho Ló têm que se separar. Sim, quando ele volta, ele faz, é engraçado ali um pormenor, que é Abraão, quando volta do Egito, ele não volta igual. E a prova disso é que a primeira coisa que ele faz quando volta é ir falar com Deus. Ele faz no fim aquilo que devia ter feito no início, falar com Deus. Ele compreendeu que tomou uma decisão por conta própria, que se precipitou, e então quando volta, depois de ter passado por todas aquelas peripécias, volta e aí sim vai falar com Deus. E a história depois com o seu sobrinho Ló mostra que realmente houve uma lição que Abraão tirou dali. Houve litígios entre Ló e Abraão e houve necessidade de dividir as terras. Abraão podia ter tido a tentação de olhar para a terra e escolher o melhor para si, mas deixou isso para Ló. Abraão aprendeu que deveria depender completamente de Deus. Deus disse-lhe que ia providenciar tudo e ele devia depender completamente de Deus. A vantagem estava um pouco em vantagem porque a banda que Ló escolhe é uma banda próxima do Egito e, portanto, penso que Abraão já não queria ter nada a ver com o Egito, porque já tinha passado ali um mau bocado e, portanto, já não queria ter nada a ver com aquele momento. Ou seja, Abraão aprendeu com aquele erro e deixa Ló fazer a sua escolha. E é interessante que depois de ele deixar Ló fazer a sua escolha e Ló escolher, e Deus vem falar com Abraão. E eu queria reforçar essa fala, porque é um reforço da promessa. E é no capítulo 13 e no verso 14 e 16. Depois de Ló se ter separado, o Senhor disse a Abraão: deste lugar em que te encontras, olha para norte e para sul, e para o oriente e para o ocidente. Todo este país que estás a ver, eu te dou a ti e aos teus descendentes para sempre. Farei com que os teus descendentes sejam numerosos como o pó da terra. Ninguém consegue contar os grãos do pó da terra. Do mesmo modo, ninguém conseguirá contar os teus descendentes. Quando Abraão dá, de certa forma, uma prova de confiança em Deus, Deus então volta a reafirmar aquela promessa e até acaba por abranger um bocadinho mais do que já tinha dito inicialmente. exatamente, Deus fala com Abraão e diz: uma vez que agora confiaste em mim, eu vou-te mostrar. E é engraçado que Abraão diz a Ló para olhar e escolher, e Deus usa a mesma figura. Olha também e eu vou-te dar. Essa é a diferença. É que quando somos nós a escolher, às vezes cometemos grandes erros. Quando é Deus a dar, o sucesso é garantido. Depois deste episódio, temos um episódio também marcante que é até a primeira vez que está registada uma guerra na Bíblia, um conflito. Sim. Depois deste relato, esta introdução, este capítulo 13 faz um bocadinho... mostra-nos como Abraão aprendeu e introduz-nos o que vem a seguir no capítulo 14 e o porquê do que acontece no capítulo 14. Surge uma guerra entre reis daquelas regiões, provavelmente pela presença já de Abraão ali, havia já algum desconforto na conquista territorial. E no meio dessa guerra, Ló, sobrinho de Abraão, é feito refém de um dos reis no meio daquela batalha. Abraão tem conhecimento desse facto e então organiza uma força de resgate para ir retirar o seu sobrinho da condição de refém e poder resgatá-lo daquela situação. E é interessante que Abraão vai para uma guerra também e vencendo a guerra poderia ter trazido tudo o que quisesse. No entanto, Abraão mostra mais uma vez o que aprendeu quando foi ao Egito. Trouxe apenas o seu sobrinho, os seus pertences, os bens que eram do seu sobrinho e as pessoas que pertenciam ao clã do seu sobrinho. E trouxe apenas isso e nada mais. Ou seja, Abraão percebeu que não precisava de continuar à procura de bens ali à volta, porque os bens que ele precisaria, Deus iria proporcionar sem qualquer problema.
Uma ação que também já aponta para isso que estavas a dizer era o facto de quando a guerra ela inicia por causa de pertença de terra. E Abraão também tinha terras que lhe pertenciam, tal como os outros reinos, cidades que entraram em conflito. Mas Abraão não entra em conflito. Ele entra já num conflito apenas e só para resgatar o seu sobrinho. Diz-nos também aqui o estudo que uma das razões, ou a razão para a neutralidade de Abraão neste conflito, era o facto de, como aquela terra não tinha sido tomada pela força, como todos os outros territórios eram naquela altura, ele não tinha necessidade de entrar naquele conflito, até porque a terra, como Deus já lhe tinha prometido, seria dele e dos seus descendentes. Há aqui, neste momento, um aspecto em que Abraão vê o cumprimento, ou melhor, já vê a razão pela qual ele tem a fé de que aquela terra será dele, então não há necessidade dele entrar neste conflito, porque tudo aquilo seria dele, tal como Deus lhe prometido. Neste momento, podemos dizer que Abraão é mais um momento em que ele toma conhecimento e tem a noção de que Deus proverá, Deus proveu e estava a prover naquele momento também? Sim, em certa parte sim. Não querendo adiantar o resto do estudo que vamos ter aqui de Abraão, no que diz respeito a bens materiais, sim. Penso que este início do percurso de fé de Abraão aponta um bocadinho mais na questão dos bens materiais. E, de facto, sim, Abraão compreendeu que, a nível de bens materiais, ele não poderia depender completamente de Deus. Depois tem, mais à frente, alguns vacilos em relação à sua descendência, mas aí são outros... Lá chegaremos a outros percursos de fé, são outras dificuldades. Aqui foi fome, bens materiais, necessidades físicas. Depois, mais à frente, veremos outras dificuldades que Abraão sentiu. Mas nesta, de facto, ele aprendeu a lição de que os bens e a terra que Deus tinha prometido, pelo menos a parte da terra, ele passou a confiar. A parte da descendência, ele precisou de mais um tempinho para confiar. Eis que então é introduzido nesta história, nesta narrativa, um personagem muito misterioso, um homem misterioso chamado Melquisedeque. Quem é Melquisedeque? Em que contexto é que ele entra nesta história e qual o resultado da sua ação nesta narrativa tem no futuro de Abraão e de toda a humanidade também? Sim. Quando Abraão retorna do resgate do seu sobrinho, confrontam-se com dois reis, o rei de Sodoma e o rei de Salém. E Melquisedeque é-nos dito que é o rei dessa região de Salém. Mas também nos é dito que ele é sacerdote. O primeiro ponto interessante é ver que ele chega com uma oferta de bens, mas uma oferta de paz. E, portanto, ele apresentou-se já perante Abraão, mostrando que iria com propósito de paz, ao contrário do rei de Sodoma. E aqui a referência ao sacerdote é muito antes de todo o sacerdócio que depois vai ser instituído em Israel. Mas, portanto, serve apenas para nos mostrar que este rei tinha o mesmo papel que os sacerdotes, o mesmo chamado, embora não houvesse aparentemente sítio para oficiar, como havia no santuário, no templo, ainda assim havia toda uma missão, todo um chamado, e é um ser especial a quem Abraão vai reconhecer como sendo enviado de Deus, quando se dispõe a dar uma 10ª parte daquilo que ele tinha. É uma forma de reconhecimento de que aquela figura estava amando de Deus e servia a Deus. E, portanto, que eu devia reconhecer como tal. Outro aspecto importante que nós temos, até parece que o estudo desta semana, que estamos a fazer esta semana, é rico em muitas coisas e muito simbolismo. Temos o simbolismo da promessa de Deus, o cumprimento da promessa de Deus, a falha humana, desviando-se do caminho de Deus e da orientação divina. Temos um primeiro conflito armado, que aparece registrado na Bíblia. Temos este homem misterioso, Melquisedeque, que já oficiava, ou já dava a entender que tinha uma espécie de ofício parecido com aquilo que viríamos a ver mais à frente, que era o sacerdócio. E temos também aqui a questão do dízimo. Como é que entra aqui a questão do dízimo e qual é a importância desta questão nesta situação? O papel do dízimo é reconhecer que foi uma forma de Abraão reconhecer que aquilo que tinha, ele tinha plena consciência de que vinha de Deus. Não era o seu mérito próprio. Esse é um conceito que ao longo da Bíblia vai ser apresentado também mais à frente, quando é pedido a 10ª parte, a dízima, ao povo de Israel, e ao longo de toda a narrativa bíblica,
é com esse propósito. É de que o ser humano compreenda que aquilo que tem vem de Deus. E Melquisedeque, quando recebe o dízimo da parte de Abraão, faz recair sobre ele uma bênção. E este papel da bênção aqui, para mim, é muito relevante. Porque o texto diz-nos que Melquisedeque abençoou e disse-lhe: benditas são as nações através de ti. E às vezes este termo bênção, às vezes, pode ser um bocadinho mal compreendido. Mas podemos pensar no seguinte: bênção é aquilo que Deus nos dá para abençoar outros. Seja o que for. A mim pode ser uma coisa, a ti pode ser outra, e às outras pessoas pode ser outra coisa qualquer. Para uns pode ser bens materiais, para outros pode ser espaços para albergar pessoas, o que quer que seja. Pode ser disponibilidade de tempo. Todas as coisas podem ser bênçãos de Deus, desde que sirvam para abençoar outros. Uma bênção nunca serve apenas para ficar comigo próprio. Serve também para tornar a vida das outras pessoas uma bênção também. E, portanto, o dízimo interliga-se aqui com a bênção. Portanto, o reconhecimento de que é Deus que nos abençoa, e então nós disponibilizamos os nossos recursos para os outros. Aqui, o nosso estudo esta semana tem aqui duas frases muito importantes que eu gostaria de ler. Diz que o dízimo é compreendido como uma expressão de gratidão para com o Criador, e o dízimo é compreendido também pelo adorador não como uma oferta a Deus, mas como uma oferta de Deus, porque Deus é que nos dá tudo. E a pergunta que eu te quero fazer é: como é que o ato de devolver este dízimo, esta 10ª parte, é um indicador de fé e, ao mesmo tempo, um indicador de construção da nossa própria fé? Ele indica o nível da nossa fé e, ao mesmo tempo, constrói. Como é que isto funciona? Ao oferecer o dízimo, nós dizemos de forma clara que Deus vai nos proporcionar, ou é um sinal de fé de cada um de nós, de que Deus vai proporcionar tudo aquilo que vai ser necessário para a nossa vida. Às vezes achamos que o que é necessário é muita coisa e às vezes temos algum receio nessa questão, mas aquilo que vai ser necessário para a nossa vida, Deus vai nos fornecer. Deus prometeu a Abraão terra e descendência. Ou seja, quando se vai em viagem, quando se vai para algum lugar onde não se conhece nada, o que precisamos é ter um espaço e poder construir o mínimo de vida. E Deus disponibilizou isso para Abraão e ele nunca teve essa dificuldade. Por isso, o dízimo é uma forma de nós transmitirmos a nossa fé de que Deus vai proporcionar aquilo que for necessário no momento necessário. Nuno, a nível de conclusão, para concluirmos já o estudo desta semana, como é que nós podemos aplicar isto que nós estudamos no nosso relacionamento com Deus e de que forma é que aquilo que acabamos de estudar e de debater aqui pode servir como um aspecto que fortalece a nossa fé? Penso que nós podemos tirar duas conclusões daqui deste estudo. O primeiro é que, se calhar podemos dizer três. O primeiro é que Deus tem um chamado para nós. Esse era o primeiro. Deus tem um chamado para nós, para um propósito, uma finalidade. Algo maior do que uma vida comum e banal que vivamos no dia-a-dia. E para esse chamado, Deus às vezes tem que nos pedir para largar coisas. E são coisas que nos vão aprisionar ou que nos vão dificultar a caminhada, são pesos. E nós temos que olhar para aquilo que é a promessa. Nós vamos largar algo do qual gostamos muito ou somos muito dependentes, mas temos que olhar para o futuro. E a decisão que tomarmos agora, no caso de Abraão, por exemplo, a decisão que tomarmos agora, do que vamos largar agora, mesmo que tenhamos um benefício imediato, nós não sabemos que impacto é que terá no futuro. Nós não sabemos o que impacto é que, por exemplo, um pai que decide abandonar um vício ganha imediatamente, mas nunca imaginará aquilo que, por exemplo, o seu filho, a forma como o seu filho vai educar o seu neto, fruto desse ato. E nós temos que ter a confiança em Deus, de aceitar os seus convites e os seus chamados e saber que lá na frente vamos ter uma promessa. E a segunda é que não há atalhos fáceis. Nós somos muitas vezes tentados a resolver as coisas por nós mesmos de uma forma mais rápida, mais eficaz à nossa vista,
e fugir e não conversar com Deus sobre o assunto. Teremos sempre aquilo que para nós nos parece mais fácil e mais rápido. Exatamente. E às vezes esses atalhos fáceis ou os benefícios imediatos trazem-nos alguns dissabores, marcam as nossas vidas, às vezes destroem as nossas vidas e daqueles que estão à nossa volta, causam danos que às vezes são irreparáveis. E isso ensina-nos que nós, antes de tomarmos uma decisão, devemos ir aconselhar-nos com Deus. Não fazer como Abraão, que foi no fim, quando regressou de ter feito aquele erro, mas antes de tomar uma decisão, ir sempre junto de Deus. Ele vai nos dar o caminho certo. Nuno, muito obrigado por ter estado aqui connosco. Obrigado. Assim, amigo da Novo Tempo Portugal e da Rádio Clube de Sintra, também agradecemos o facto de nos ter acompanhado durante este programa do Bíblia Aberta e marcamos encontro já para a próxima semana, para o 7º estudo deste livro de Gênesis. Até à próxima semana, então.